Nós estamos vivendo atualmente no mercado, nos últimos anos, o que eu chamo de Era das Causas, e que foi o tema de uma pesquisa de pós-doutorado que eu desenvolvi na USP e que diz respeito a essa sensibilidade emergente, né, que as pessoas têm tido cada vez mais em torno de causas sociais, em torno das formas como o mercado se dirige às minorias, a própria questão da expropriação cultural, que eu já falei em outro vídeo, e isso está fazendo com que cada vez o mercado pise mais em ovos. Por quê? As pessoas, por causa da internet, né, da mediatização digital, quer dizer, esse tipo de comunicação que é de um para um, cada um conversa diretamente com o mercado, não é mais o broadcast, não é mais o mercado para 1 milhão, 50 milhões de pessoas, né, mas essa possibilidade do consumidor ter voz faz com que cada vez mais ele cobre das empresas que elas se comportem, entre aspas, corretamente, né? Que dentro do processo de produção elas não agridam a natureza, que elas não façam testes com animais, que elas busquem desenvolver processos sustentáveis, e mais do que isso, as pessoas estão muito preocupadas em como as empresas se relacionam com pessoas. Por causa disso, a questão das sensibilidades emergentes, ela tem sido um ponto sensível e que tem feito com que as empresas errem muito. Nós estamos vendo aí polêmicas, né, a cada mês, a cada semana, de empresas que de repente deram um tiro no pé por causa de um tipo de comunicação que pensaram que estava tudo certo, mas não estava. E isso, gente, é o tipo de coisa que em pesquisa qualitativa ou quantitativa convencional você não consegue mensurar, porque são questões que dizem respeito a processos sociais. Então, por mais que o mundo esteja deslumbrado com Big Data, eu trabalho com Big Data, eu trabalho com análise sociológica, antropológica e semiótica de indicadores culturais, inteligência artificial. Quer dizer, se você tiver só o dado, você não tem nada, porque se você tiver só o dado, você não tem a análise. É por isso que muita gente começou a trabalhar com Big Data e desistiu, porque não adianta você ter acesso aos dados, você tem que ter uma estrutura de análise daquilo. E por que eu estou dizendo isso? Porque falta análise social nas empresas. Falta uma estrutura que analise não apenas a fotografia do momento, não analise apenas se o seu consumidor gosta ou não gosta de alguma coisa, ou se a pessoa vai votar nesse ou naquele candidato. Precisa ter uma contextualização, precisa se ter uma análise não apenas no momento presente, mas em tempo real, e que ela se desenvolva com o tempo para ver para onde é que as coisas estão indo, porque senão você não consegue entender por que uma determinada propaganda consegue ofender tanto as pessoas, ou por que algumas pessoas se sentem tão ofendidas e outras não, ou por que uma coisa que sensibiliza alguns grupos deixa os outros muito putos. Então, essa falta de análise social ou de análise sociológica é um ponto sensível e que vai machucar muita gente ainda nas agências e nas empresas. E o que eu digo é o seguinte, gente, se vocês estão com alguma dúvida, ou se vocês querem criar uma campanha que desenvolva algum tipo de tensão social, na dúvida, consulte um especialista, consulte um antropólogo, um sociólogo, um semioticista. Não precisa ser eu, não, eu tenho milhares de colegas para indicar, mas por favor, olhem com olhos mais científicos, né, e mais voltados às ciências sociais para esse mundo, porque marketing é sobre as pessoas, e as pessoas estão cada vez mais complexas. Essa é a minha dica de hoje. Obrigada.